Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Quem tem a Bíblia, abra por favor em João 10:10. Entramos no mês de abril, mês nomeado de forma espiritual, mês das portas abertas. E nós vamos aqui, irmãos, falar um pouquinho dessas portas que o Senhor abre e ninguém fecha. Jesus foi bem claro quando disse que Ele veio para dar vida, Ele veio para que a gente tenha com abundância. Claro que cada um deve olhar para a sua vida, olhar para você, e você tirar a conclusão. Você tem tido uma vida abundante? Você tem tido uma vida abençoada? Né? Porque, irmãos, uma coisa nós temos que ter no coração, a certeza que nós nascemos para vencer. Você nasceu para vencer, né? Você vê a declaração de Paulo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. É claro que vai ter momentos de batalhas travadas, vai ter momento de desgaste, isso faz parte. Jesus mesmo orientou que no mundo tereis as aflições, as dores, as dificuldades, tereis aquele momento difícil, mas nós não podemos basear e chegar à conclusão que você nasceu, irmãos, para viver uma vida de sofrimento, né? Você viveu, agora eu passo por luta, então quer dizer que essa luta vai ser para sempre. Eu já ouvi pessoas dentro da igreja dizer, nasceu sofrendo, cresceu sofrendo e vai morrer sofrendo. Olha o entendimento que as pessoas têm. Não, você pode ter nascido no meio de sofrimentos, cresceu em sofrimento, mas agora com o posicionamento da palavra, se você já tem uma idade avançada, ou dizer para você mesmo, não, agora em Cristo as coisas vão ser diferentes, e assim o nome do Senhor ser glorificado. Vamos fazer a primeira leitura? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Vamos pegar a fala de Cristo. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Vamos repetir isso mais uma vez? Jesus dizendo, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Declare comigo assim, eu nasci para vencer. Amém. Irmãos, você não nasceu para viver uma vida de escassez, de faltas. Você vai ver que Jesus, o Salmo 23, na verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tem faltado na sua vida? Qual é a falta que você está tendo no seu dia a dia? Recorra à palavra, recorra a Deus e busque no Senhor os seus direitos espirituais. Eu estava meditando ontem, irmãos, e assim a gente é ministrado pelo Espírito Santo, que o Senhor, na sua palavra, Ele tem uma vida abundante para nós. A abundância de Deus, todos nós temos direito, e podemos desfrutar. Mas para desfrutar dessa abundância de Deus, nós precisamos, irmãos, viver uma vida de propósito, precisamos
vamos crer na promessa, acreditar, irmãos, que o que Deus tem para nós é o melhor, né? O que Deus tem para você é o que Paulo fala lá em Romanos, né? 12:2, que o Senhor tem para nós o que, igreja? Coisas boas, coisas agradáveis e coisas que são de perfeita diante da sua vontade, né? Então a gente precisa que, por meio da palavra, buscar no Senhor essa direção que Ele já tem nos dado, buscar agora viver, buscar a praticar, colocar no coração, Senhor, por mais que difícil está sendo, por mais que as lutas são grandes, Deus, na sua palavra, o Senhor está nos dizendo que nós temos direito de ter uma vida, né, em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. Já que colocou aí Romanos 12:2, vamos para essa leitura aí na tela, ou você pode marcar para você ler na sua Bíblia. Eu gostaria, irmãos, de ler na NVT. Ontem eu fiquei aqui na igreja lendo várias traduções, e essa NVT me chamou a atenção, e a mensagem foi até tirada, baseada nela, né? A nova versão transformadora. Vamos ler aqui, está escrito assim: não intimidem o comportamento, não imitem, né? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança e em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Olha só, aqui está falando de uma vida transformada, aqui está falando, irmãos, de, né, uma vida que houve-se uma mudança. E é isso que nós vamos aqui deixar o Espírito Santo tratar conosco, né? Eu vejo que uma vida transformada é o Senhor abrindo uma porta para a vida dela, né? E precisamos então entender que diante das portas que o Senhor abre, você vai ver Paulo falando que abrir uma grande porta, uma porta me é aberta, porém existe o que, igreja? Os adversários, existe as lutas, existe os problemas, existe as adversidades. Agora, o que muitas pessoas fazem é olhar para a adversidade e esquecer, irmãos, de olhar para a porta que se abriu, né? Nós precisamos entender, se a porta está aberta e o Senhor, através da sua palavra, Ele tem dito que existe o adversário, eu não posso focar somente no adversário, eu não posso ficar olhando somente para os problemas. Quantas pessoas que deixam de olhar para a porta que se abriu e olham para as dificuldades? Irmãos, se você ficar olhando para as dificuldades, você não vai ter força suficiente para passar adiante dessa porta. Eu me lembro aqui Jesus falando sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, você vai ter luz. Se os seus olhos forem maus, vai ter trevas. Olhando para essa palavra que Jesus disse, se eu fico olhando só, irmãos, para o lado ruim, se eu fico olhando, visualizando só as coisas que não prestam, as coisas, né, como obstáculo, eu não vou ter luz, eu não vou ter força suficiente para passar adiante. Eu visualizei um problema, mas diante do problema está uma grande porta que se abriu, né? A gente tem que olhar, irmãos, com os olhares da fé, os olhares de Deus, porque se a gente olhar para aquilo que o mundo coloca diante de nós, se a gente olhar para as adversidades, as circunstâncias principalmente, nós vamos deixar de passar pela porta que está aberta, né? E esse é o erro de muitas pessoas, visualizar somente o problema. Problemas sempre existiram e sempre vai existir. Então olhe para a porta que se abriu. Olhe para o que o Senhor tem falado ao teu coração. Olhe para aquilo que o Senhor tem tratado com você dia após dia, para que através da sua palavra você seja encorajado e enfrente qualquer obstáculo que estiver diante da sua vida. Amém, igreja? Vamos por parte aqui, olhando na NVT aqui. Vamos aqui, eu vou separar ela em duas partes aí. Olha na tela mais perto, por favor, Romanos 12:2. Olha aí, ó. Mas deixem que Deus os transforme. A primeira frase em cima do versículo, dentro do versículo, é essa. Marca aí se você puder. Deixe que Deus os transforme. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que elas pegam partes igual a este versículo e joga toda a responsabilidade para Deus. Se eu quero uma mudança, é Deus que vai fazer na minha vida. Tem gente que se posiciona dessa forma. Tem gente que age, irmãos, dessa maneira. Eu preciso de uma mudança. Minha vida precisa mudar. A porta precisa se abrir. Eu preciso de um grande milagre. Aí, irmãos, ela cai no comodismo. Deus vai fazer isso na minha vida. E ela fica, irmãos, esperando, ela fica aguardando, ela não se posiciona, ela não faz a sua parte e joga tudo para Deus fazer.
Sabe que é errado, irmãos? Acredito que você tem esse conhecimento, né? Nós não podemos pegar versículos isolados, né, semelhante a esse, e jogar tudo na costa de Deus. Dizer, Deus, agora é com o Senhor, agora é o Senhor que vai mudar a minha vida, porque a tua palavra está dizendo que Deus vai transformar. Eu vou deixar Deus transformar, porque Deus, na sua palavra, está dizendo que Deus transforma a vida das pessoas. Deus faz a parte dele, porém nós temos que fazer a nossa parte. Para a gente aprofundar mais aqui nesse verso aqui, na NVT, eu perguntava para Deus ontem assim, irmãos, o que tem impedido das pessoas receberem essa mudança? O que tem impedido das pessoas entrarem diante da porta que Deus tem aberto? Tem aberto, uma grande porta e eficaz me abriu, está aberto, né? Só que, irmãos, o que está te atrapalhando? O que está te impedindo de você crescer, de você romper, de você avançar, de você despontar, de você ser bem-sucedido, de você ter uma vida abundante? Você já perguntou isso para Deus? Senhor, o que me atrapalha a ter uma vida abundante? O que me atrapalha a ter uma vida, né, de prosperidade? Uma vida que o Senhor tem na sua palavra, que Deus quer me ver bem? O que está me atrapalhando? O que está me impedindo de ter essa vida melhor? Quando eu fiz essa pergunta para Deus, o que atrapalha as pessoas de terem a sua vida transformada, delas entrarem diante da porta que o Senhor abre? O próprio versículo nos responde, irmãos. Agora a segunda parte do versículo está assim, ó: por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu acredito que isso vai ser a resposta para muitas pessoas. O que está te atrapalhando prosperar, crescer, avançar, entrar diante da porta que se abriu? O que está atrapalhando você ter uma vida abundante? É o modo de pensar. Você, irmãos, está diante de Deus, como eu, mas muitas vezes nós pensamos fora da direção de Deus. Muitas vezes nós pensamos de forma desalinhada com o Senhor, com a sua palavra. Muitas vezes nós temos um entendimento, uma forma de pensar, que a gente carrega, irmãos, como eu citava agora há pouco. Uma vez uma senhora disse, nasci pobre, cresci pobre e vou morrer pobre. O que está faltando na vida dela é o que, igreja? Dinheiro? Não, mudança de mentalidade. O que está faltando nela é mudança, a maneira de pensar. Porque o dia que ela pensar diferente, as coisas vão ser diferentes na sua vida. Então, olha só, por que eu não consigo entrar diante das portas que se abrem, que Deus abre? Por que eu não consigo ter essa vida abundante? Por que eu não consigo, né, ter essa prosperidade que a Bíblia diz que nós temos direito? É a maneira de pensar. Ah, mas eu penso certo. Amém? Mas o pensar certo muitas vezes, irmãos, chama muito para o eu. Eu posso ter um pensamento certo, mas o meu pensamento certo pode estar desalinhado com o que Deus pensa. Aí você vai ver o profeta dizendo que os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Ah, o meu pensamento é bom, a minha mentalidade é boa, olha, ela é aberta. Agora procure então alinhar com Deus, com a sua palavra. Procure viver, irmãos, de acordo com o Senhor. Então nós vemos aqui duas coisas interessantes. A Bíblia falando que deixe que Deus transforme a vida das pessoas, mas essas pessoas, elas vão ser transformadas, a vida dela vai mudar, elas vão conseguir passar diante das portas abertas quando, igreja? Quando? Que por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A pergunta, eu creio que é do Espírito Santo para nós aqui, irmãos: a maneira que eu estou pensando está alinhada com a palavra? Agora deixa Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Eu não vou aqui prender em algo, né, próprio, porque o Espírito, ele tem liberdade. A gente pode falar aqui de casamento, de vida profissional, a gente pode falar da vida espiritual, até da saúde, né? A maneira de pensar. Como você tem pensado? Como está, irmãos, os teus pensamentos? Os seus pensamentos estão alinhados com a palavra? Então aqui, né, muitas pessoas, elas não conseguem passar, elas não conseguem chegar, elas não conseguem romper, elas não conseguem avançar, por causa do que, igreja? O que o versículo responde? Por causa da maneira de pensar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, só para a gente interagir, diga assim, ó: se você quer passar pelas portas abertas, diga, você quer avançar, romper, diga assim, mude a maneira de pensar. Irmãos, tem que mudar. Pastor, eu já penso, olha, coisas boas. Não é só coisas boas, é como Deus pensa.
É como o Senhor, irmãos, tem em sua palavra. Quantas pessoas que já eram para estar, irmãos, avançadas, já eram, para estar lá na frente, só que ela está na vida estagnada, presa, ela está com a vida, irmãos, atrasada, porque ela ainda não mudou a maneira de pensar. Ah, mas eu penso assim há muitos anos, agora chegou a hora de mudar. Quantas coisas que você pensou, irmãos, e você mudou? Por que não mudar mais uma vez a forma de pensar? E não é pensar de qualquer forma não, é pensar como Deus pensa, é pensar com o pensamento alinhado com a palavra de Deus. Não é, irmãos, agora eu vou parar aqui para refletir, vou começar a pensar coisas aqui, não é assim também não. Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero pensar, de acordo com a sua palavra. É isso que Paulo está falando. Uma vida vai ser transformada, uma vida vai ter, irmãos, uma mudança, e essa mudança, essa transformação, Paulo está dizendo que começa onde? No pensamento, na maneira de pensar. Quantas pessoas que estão, irmãos, padecendo, sofrendo, estão vivendo uma vida difícil porque ela ainda está, irmãos, insistindo naquele erro, de pensar, porque está desalinhado com a palavra. Eu estava meditando, irmãos, eu quero aqui compartilhar com você. Se você puder marque, eu vou dar só a referência aqui de comentários e você pode depois pegar essa passagem. Olha só, quando Deus fala para a gente obedecer, Ele está falando para a gente entrar dentro do plano dEle. Ele está falando para a gente então viver a sua promessa, a sua palavra. E você já viu que obedecer, irmãos, nem sempre é fácil? Principalmente quando você tem o seu pensamento formado. Quando chega alguém e fala assim, faça isso. Aí a pessoa ela já pensa o contrário daquilo. E aí, irmãos, ela tem que fazer o que estão pedindo para ela fazer. Isso vai confrontar ela. Isso vai fazer com que ela muitas vezes murmure, reclame, muitas vezes até se rebele, rebelião. Às vezes ela até no seu coração fica ali indignação, porque ela não quer, irmãos, obedecer, porque a mentalidade dela já está daquela maneira, já está ali daquela forma. E olha só, quem obedece vive o propósito. Repete comigo, por favor. Quem obedece vive o propósito. E quem vive o propósito, diz assim, vê a promessa, vê a porta aberta. Irmãos, olha a base bíblica aqui. O que Deus falou para Noé? Construir uma arca. Ele obedeceu? Sim. Agora foi fácil? Não, porque Noé tinha o seu pensamento já formado. Agora ele teve que pensar conforme Deus havia, irmãos, falado para ele fazer. Então eu vejo que a ordem para Noé foi: construa a arca. Queira você aceitar ou não, Deus está sempre dando uma ordem para nós. Agora cabe a mim, irmãos, a entrar dentro do plano para viver a vida de obediência. Mas eu não sei nem o que pensar sobre isso. Vai até Deus. Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu construa essa arca? Aí você que é conhecedor da palavra, veja que, irmãos, Deus deu até a medida para Noé construir a arca. As alturas, quantos andares da janela, os bichos para se colocar. Veja que Deus deu tudo, Então, para Noé, a obediência foi construir a arca. E ele construiu? Construiu. Mas inicialmente, irmãos, Noé não pensava daquela maneira. Ele teve que entrar dentro do plano de Deus para viver a promessa, para viver aquilo que Deus tinha para ele. Outro exemplo aqui que eu marquei, lembra de Abraão? Qual que foi a ordem de Deus para Abraão? Sai para fora, sai da sua parentela, sai da sua casa. Ele saiu? Sim. Agora pensa comigo, irmão, você acha que Abraão não pensava diferente? Vou deixar a família, porque estavam no lugar que já tinha, irmãos, tendas armadas, já tinha uma vida construída ali. Agora Deus está dizendo para ele sair e deixar tudo. Foi fácil ele obedecer? Não, mas ele teve que entrar dentro da obediência para viver a promessa, com o pensamento que Deus havia então determinado, estabelecido. O nosso erro irmãos, de início, a gente logo bloquear a promessa. Mas eu não penso desse jeito. Eu nem sei o que pensar. Eu nem sei como imaginar o que vai ser de mim. Irmãos, não é isso que você tem que fazer no momento. É apenas obedecer. Quando vivemos na obediência, vivemos, irmãos, dentro daquilo que Deus prometeu.
E quando vivemos dentro daquilo que Deus prometeu, nós vamos ter as portas abertas, nós vamos ver a promessa se cumprir. Até agora eu falei de Noé, a promessa se cumpriu. Eu falei de Abraão, a promessa se cumpriu. Olha outro exemplo. Deus falou para Moisés. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Até falava essa semana aqui, o povo estava orando, falando: Senhor, o que a gente faz? E agora Deus fala para Moisés, dá ordem para ele: marche. Irmãos, eles queriam orar, eles queriam falar com Deus, mas o pensamento de Deus era outro. Agora é hora de agir, é hora de se posicionar, é hora de tomar decisões, é hora de marchar. Olha só, igreja, mas nosso pensamento muitas vezes bloqueado: não, eu vou orar mais, vou fazer mais isso, eu vou aqui. Alguns até falam assim, é coisa de Satanás, né? Porque está falando para mim parar de orar, buscar a Deus aqui e agir. Não, irmãos, é hora de agir, é hora de pensar diferente. É claro, igreja, não deixe de orar jamais. É um dos princípios que todo cristão deve cumprir, pois Jesus disse: dever nosso de orar sempre para não desfalecer na fé. Estou citando o texto aqui de Abraão, que eles estavam invocando, estavam perguntando para Deus, estavam falando com o Senhor, e Deus falou: agora não é hora para isso não, agora é hora de marchar, marche, é hora de agir, então age. Então Deus deu a ordem a Abraão para Moisés para marchar, e ele marchou, né? E a promessa se cumpriu. Outro ponto aqui que eu vi, irmãos, o Josué. Deus disse a Josué, a ordem de Josué: esforça-te. Josué estava muito abatido pela morte de Moisés, um grande mentor, líder, uma referência. Ele ficou ali triste. Deus fala para ele: se esforce, emprega mais uma força além do que você tem, se esforce. E ele se esforçou, mas o pensamento dele era o quê? Ficar lamentando o luto de Moisés. Com todo o respeito, ele estava ali em luto, ele estava querendo viver para sempre em luto. Mas Deus falou: levanta, esforça-te, agora é com você, agora a missão é sua. Amém, igreja? Outra referência que eu busquei aqui é o José do Egito. Lembra do José do Egito? Qual foi a ordem do José do Egito? É Deus para ele governar. Só que para ele chegar ao posto de governador, olha pelo processo que ele passou. Olha pela dor, sofrimento, olha pela humilhação, olha pelo constrangimento que José passou. Por isso que tem uma frase, irmãos, e ela é verdade, tem gente que às vezes não gosta: o processo, respeite o processo. O processo faz parte da caminhada cristã. Não quero saber de processo. Não, irmãos, é o processo da vida cristã. Existe, nós não podemos pular etapas. Temos que respeitar o processo e aguardar em Deus o cumprimento da sua palavra. Para José ser governador, veja que ele precisou passar por tudo que ele passou, respeitou o processo e ali, irmãos, obedeceu à voz de Deus. Então veja que existem várias passagens que, se a gente for olhar para a Bíblia aqui, irmãos, todos eles tiveram que mudar a forma de pensar. Seu pensamento inicial não era como Deus havia pedido. Tem coisas que Deus está pedindo para você fazer, mas você fala assim: não, mas eu penso diferente. O meu raciocínio é diferente. Você vai viver a sua vida atrasada, estagnada. Você vai viver a sua vida presa até quando? É hora de pensar diferente. É hora, irmãos, de ter um raciocínio novo. É hora agora, a maneira de pensar como Deus quer que a gente pense. Amém, igreja? Olha a ordem de Neemias, alguém lembra? A ordem que Deus deu a Neemias: reconstrução. Reconstrua a cidade que estava destruída, os muros que foram derrubados. Veja, quem conhece a passagem, a história de Neemias, veja que veio por muitas vezes, irmãos, entretenimentos, situações para tirar Neemias do foco. Não, vamos fazer outra coisa, depois você continua, depois você faz. O Neemias teve que ficar, irmãos, focado naquilo que ele estava fazendo, porque senão os seus pensamentos seriam mudados. Neemias, Deus falou: reconstrua. Ele obedeceu e reconstruiu. Ezequias, Deus disse o que para Ezequias? Profetize. Profetize. E ele profetizou. Se a gente olhar para o Novo Testamento, Jesus fala para os discípulos: se quiser me seguir, negue a si mesmo. Renúncia. Aos discípulos, Jesus disse: siga-me. Os discípulos seguiram? Seguiram. Então veja, irmãos, que sempre vai ter uma palavra que Deus nos dá, que é para a gente mudar a forma de pensar. Todos esses exemplos citados aqui agora, irmãos, te garanto, se você pegar aqui a mente, claro que o posicionamento deles inicialmente, você vai ver que eles não pensavam daquela maneira.
Eles tiveram que entrar dentro do que o Senhor havia planejado, para a promessa se cumprir. Eu creio que Deus tem promessa para a sua vida, para a sua família, mas a promessa só vai se cumprir se a gente, irmãos, organizar o nosso pensamento como Deus pensa, como Deus quer que a gente venha pensar. Vamos voltar lá para Romanos 12:2 na tela, aí você lê comigo, a NVT. Olha aí, vamos pegar as duas partes que eu frisei aí, no meio do versículo, as duas frases, né? Não viva dessa forma, tá, igreja? Qual forma? Deixando toda a responsabilidade para Deus. Onde eu mostrei, né? Muitos pegam isso aqui, ó. Mas deixe que Deus os transforme. Deus vai transformar. Deus vai... Veja que tudo isso que eu citei aqui, eles tiveram que fazer. Tiveram que mudar o seu pensamento, né? Aí, ó, olha só, o próprio Paulo traz aí a continuação, traz aí a resposta, né? Essa mudança, ela vai acontecer quando, igreja? Essa transformação, quando é que vai acontecer? Por meio, vamos ler juntos? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Guarde com você, guarde no seu coração. A mudança que eu preciso, ela vai acontecer por meio de uma mudança no meu pensamento, no meu raciocínio. Essa mudança, irmãos, quando a gente faz a nossa parte, Deus vai fazer a dele para nos abençoar de forma extraordinária. Amém, igreja? Então, milagre de mudança. Aqui eu vejo que houve-se um milagre, né? Milagre de mudança, de transformação, milagre das portas abertas, que nós desejamos abraçar, que nós queremos passar adiante. Ela começa na mudança de pensamentos, tá? Então, é essa a direção que o Senhor nos dá no dia de hoje. Mude a forma de pensar. Você já tem pensamentos bons? Você já tem pensamentos aplausíveis, né? Mas, Senhor, eu quero pensar de acordo com a Tua palavra. Ainda que os meus pensamentos são bons, as pessoas gostem, eu quero agradar ao Senhor, eu quero viver como o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Vamos orar? Fique em pé. Essa é a direção de Deus para nós hoje. A transformação que eu preciso, que eu busco, ela começa na mudança de mentalidade. Amém? Deus abençoe você da internet. Fique com Deus.